A chuva batia com força nas janelas escurecidas do SUV preto. Cada gota era um estacato agudo que acompanhava os batimentos frenéticos do meu coração. Eu segurava com força as alças gastas do carrinho duplo, meus dedos ficando brancos sob o tecido barato da minha jaqueta encharcada. O sinal da faixa de pedestres piscava em vermelho, mas eu já estava na metade do caminho, desesperada para chegar à farmácia do outro lado antes que fechasse. Minha filha Emma estava com febre alta a tarde toda e meu filho Lucas não parava de tossir. Aqueles sons úmidos e estridentes que faziam meu peito apertar de medo toda vez que os ouvia. A cidade cheirava a fumaça de escapamento e asfalto molhado, misturado com o cheiro acre do lixo das lixeiras transbordando na esquina. Meus tênis faziam barulho a cada passo. A água escorria pelos buracos que eu pretendia remendar há meses. 3 anos. 3 anos desde que eu havia deixado para trás tudo o que conhecia, carregando nada além das roupas que vestia e o segredo que crescia dentro de mim. 3 anos trabalhando em turnos duplos na lanchonete, contando centavos, dizendo a mim mesma que a liberdade valia a fome, valia o medo, valia a exaustão profunda que se tornara minha companheira constante. Eu era invisível nesta cidade, apenas mais uma mãe solteira lutando em um mar de pessoas, ocupadas demais para notar a mulher empurrando um carrinho de bebê surrado na chuva. O SUV apareceu como um predador emergindo das sombras, elegante, preto e incrivelmente caro. Ele parou no cruzamento e, mesmo através da chuva e dos vidros escuros, eu senti. Aquela presença, aquele peso sufocante que eu passei 3 anos tentando esquecer. Meus pés congelaram no meio do passo. A janela do passageiro desceu com um sussurro mecânico e o mundo inclinou-se em seu eixo. Através da abertura, vislumbrei uma lã cinza-carvão. Um terno que provavelmente custava mais do que 6 meses do meu aluguel. O perfume que escapava do veículo fez meu estômago se contrair. Bergamota e cedro, caro e inconfundível. Um perfume que costumava grudar na minha pele, que me fazia sentir segura antes de eu aprender que segurança era apenas outra palavra para gaiola. Continue andando, Helena. Minha voz era apenas um sussurro, perdido no tamborilar da chuva. Mas a porta do SUV se abriu, o tempo se fragmentou em pedaços cristalinos. Um sapato de couro preto tocou o pavimento molhado. Italiano polido até brilhar como um espelho, apesar da chuva, do que outro. Uma figura emergiu e mesmo com as luzes da cidade como pano de fundo, eu teria reconhecido aquela silhueta em qualquer lugar. Alto, de ombros largos, movendo-se com a graça predatória de alguém que nunca conheceu o medo, porque ele era o que os outros temiam. Dante Moretti. Minhas mãos tremiam nas alças do carrinho. Emma se mexeu, seu rostinho corado pela febre, e Lucas tossiu novamente, com um som fraco e lamentável. A chuva colou meu cabelo no rosto, e eu sabia que parecia exatamente o que era. Uma mulher que havia sido destruída pela vida, pedaço por pedaço, até que não restasse nada além do instinto de sobrevivência e do amor pelos filhos. Ele ficou ali parado na chuva, sem se mover, sem falar. Atrás dele, eu podia ver movimento no SUV, pelo menos 2 outras figuras. Suas silhuetas sugerindo o volume de coletes à prova de balas sob ternos caros. Sua segurança. É claro que Dante Moretti nunca ia a lugar nenhum sem um exército atrás dele. Eu deveria ter continuado andando, deveria ter abaixado a cabeça e passado por ele, fingindo que era apenas mais uma estranha na rua da cidade. Mas meu corpo me traiu, paralisado no lugar por 3 anos de pesadelos e pela memória visceral do que significava estar em sua órbita. Então seu olhar caiu sobre o carrinho de bebê. O mundo parou. Observei sua expressão mudar. Observei a máscara fria do homem que governava o submundo da cidade rachar. Apenas o suficiente para deixar algo mais transparecer. Seus olhos, escuros como a meia-noite e 2 vezes mais perigosos, fixaram-se nos 2 rostinhos visíveis sob a capa de chuva do carrinho. Emma, com seus cachos escuros e maçãs do rosto salientes, e Lucas com sua pele morena e o queixo teimoso que era puro Moretti. Os gêmeos tinham 2 anos e 4 meses, idade suficiente para terem suas feições estampadas nos rostos como uma verdade inegável que eu tentava tanto negar. Atrás de Dante, outra figura emergiu do SUV. Uma mulher alta, esguia, vestida com roupas de grife cor de creme que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em 1 ano.
Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, apesar da chuva, e diamantes brilhavam em seu pescoço. O tipo de diamante que declarava propriedade, que marcava território. Ela tinha a mão na porta do carro, sua expressão impaciente, irritada com o atraso. Sua noiva, a mulher que os jornais chamavam de Victoria Castellano, filha da família criminosa Castellano. A aliança que uniria duas das organizações mafiosas mais poderosas da costa leste. Dante? Sua voz cortou a chuva, aguda com confusão e irritação. Qual é o atraso? Mas ele não se virou para ela. Não a reconheceu de forma alguma. Sua atenção estava fixa no carrinho de bebê com uma intensidade que fez minha pele arrepiar com um aviso. Eu podia ver sua mente trabalhando por trás daqueles olhos escuros. Quase podia ouvir os cálculos, as conclusões se encaixando como balas deslizando em uma câmara. A chuva ficou mais forte e, em algum lugar à distância, uma buzina soou. O sinal da faixa de pedestres havia mudado 2 vezes desde que eu parei ali, presa entre a mulher que eu era e a vida que construí das cinzas. Dante. A voz de Victoria novamente, mais alta desta vez, com aquele tom de superioridade que vem de nunca ter sido negada nada. Vamos nos atrasar para ele se moveu. 3 passos o aproximaram o suficiente para que eu pudesse ver o músculo se contraindo em sua mandíbula. Perto o suficiente para que sua presença me envolvesse como uma força física. Perto o suficiente para que eu sentisse todo o impacto de seu cheiro e sentisse meu corpo traidor responder com a memória. Com o fantasma de uma época em que eu acreditava que sua escuridão poderia proteger Helena, em vez de consumi-la. Meu nome em seus lábios era uma arma e uma carícia, áspero com algo que eu não sabia nomear e não queria reconhecer. Aquelas crianças, encontrei minha voz em algum lugar nas profundezas do meu terror. Não são da sua conta. Sua mão se moveu, não em minha direção, mas em direção ao carrinho. Um de seus homens apareceu ao lado dele instantaneamente, uma parede de músculos em um terno preto, com a mão dentro do paletó, onde eu sabia que havia uma arma. Mas Dante acenou para ele se afastar com um gesto sutil, sem tirar os olhos do meu rosto. Quantos anos? A pergunta foi suave, mortalmente suave. O tom que ele usava logo antes de alguém desaparecer das ruas para sempre. 2. A palavra escapou antes que eu pudesse impedi-la. A matemática era uma coisa impiedosa. Eu o observei fazer o cálculo. Observei o momento em que ele entendeu que 9 meses antes do nascimento dos gêmeos, sua concepção ocorreu exatamente na época em que eu ainda era dele. Quando eu ainda era ingênua o suficiente para acreditar que poderia amar um monstro sem me tornar um monstro também. Emma tossiu, um pequeno som que quebrou o momento. Minhas mãos apertaram as alças do carrinho, o instinto maternal superando 3 anos de medo. Preciso ir. Eles estão doentes. Entrem no carro. Não era um pedido. Não. A palavra pairou entre nós como uma granada com o pino puxado atrás dele. Victoria havia saído completamente do SUV agora, sua expressão transformando-se de irritação em interesse aguçado. Ela estava se aproximando, seus saltos batendo no pavimento molhado, e pude ver o momento exato em que ela percebeu a situação, a maneira como Dante estava olhando para mim, o carrinho, a matemática inegável da idade das crianças. Dante. Sua voz mudou, assumindo um tom perigoso. Quem é essa mulher? Ele não respondeu. Nem mesmo olhou em sua direção. Seu foco permaneceu absoluto, prendendo-me no lugar com o peso de sua atenção. Helena, entre no carro. Não vamos ter essa conversa na chuva enquanto meus filhos estão doentes. Meus filhos, o pronome possessivo, atingiu-me como um soco no plexo solar. Este era o momento que eu temia há 3 anos. O pesadelo que me acordava ofegante no escuro. O momento em que Dante Moretti descobriu que era pai e decidiu o que fazer a respeito. Eles não estão. Eu comecei. Mas Lucas escolheu aquele momento para ter um acesso de tosse que sacudiu seu pequeno corpo. E Emma começou a chorar. Seus olhos brilhantes e febris confusos e assustados pelo homem estranho que se aproximava de nós. A expressão de Dante mudou novamente, e algo que poderia ser preocupação passou por seu rosto antes que a máscara voltasse ao lugar. Ele virou a cabeça ligeiramente sem tirar os olhos de mim, mas de alguma forma dirigindo-se ao homem atrás dele. Marco, esvazie a farmácia. Chame o melhor pediatra agora. Marco.
Com um físico robusto e cicatrizes que sugeriam que ele havia sobrevivido a situações que matariam homens normais, pegou o telefone e começou a dar ordens em italiano rápido. Não preciso da sua ajuda, eu disse, mas minha voz falhou ao dizer isso porque era uma mentira. Eu precisava desesperadamente de ajuda. A ida à farmácia era apenas o começo. Eu precisava do dinheiro para remédios que não podia pagar, para a consulta médica que vinha adiando, para o aquecimento do nosso apartamento que havia parado de funcionar 2 dias antes. O orgulho era um luxo que eu não podia mais me permitir. Mas aceitar a ajuda de Dante Moretti era um preço que eu não tinha certeza se conseguiria pagar. Helena, ele disse meu nome como uma oração e uma ameaça. Você pode entrar no carro de boa vontade, ou eu mesmo posso colocar você e as crianças nele. Mas, de uma forma ou de outra, você não vai se afastar de mim novamente. Sua voz baixou, íntima, apesar da presença de Victoria, apesar de seus homens nos cercando. Não agora, nunca mais. A chuva continuava a cair, lavando os últimos 3 anos de distância cuidadosamente construída, de liberdade duramente conquistada, da ilusão de que eu poderia realmente escapar da gravidade do mundo de Dante Moretti. Victoria estava perto o suficiente agora para que eu pudesse ver o cálculo frio em seus olhos azuis, a maneira como ela me avaliava e me achava insuficiente. Pobre, desalinhada, nada. Mas seu olhar se aguçou quando ela olhou para o carrinho de bebê, quando viu as inconfundíveis características dos Moretti nos rostos dos meus filhos. É ela. A voz de Victoria era gelo envolto em seda. Aqui fugiu há 3 anos. A palavra caiu como um tapa. Mas antes que eu pudesse responder, Dante se moveu. Sua mão se estendeu e agarrou o pulso de Victoria com força suficiente para fazê-la suspirar. Seu aperto era visivelmente doloroso, mesmo de onde eu estava. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, disse ele, com uma voz tão fria que senti Victoria tremer, apesar de seu casaco caro. Essa mulher é a mãe dos meus filhos. A próxima pessoa que a desrespeitar não viverá o suficiente para se arrepender. A ameaça pairou no ar e vi o momento em que Victoria compreendeu que o equilíbrio de poder havia mudado irrevogavelmente. Qualquer que fosse a aliança que o noivado deles representasse, quaisquer que fossem os benefícios políticos que trouxesse para a organização dele, não significava nada comparado às 2 crianças pequenas tossindo no carrinho encharcado pela chuva. Ele soltou o pulso dela e se virou para mim. E nos olhos dele, vi a verdade da qual eu vinha fugindo há 3 anos. Dante Moretti nunca desistia do que lhe pertencia. E gostasse eu ou não, eu acabara de ser recuperada. A farmácia estava vazia quando entramos, suas luzes fluorescentes brilhando intensamente contra minha pele encharcada pela chuva. Eu tinha observado pelas janelas escuras do SUV, enquanto Marco e 2 outros homens em ternos escuros simplesmente entravam, conversavam brevemente com o gerente e, em poucos minutos, todos os clientes eram convidados a sair. Uma placa de fechado para manutenção de emergência apareceu na porta. A rapidez e eficiência com que tudo aconteceu me deixaram com náuseas. Esse era o mundo de Dante, onde dinheiro e medo podiam remodelar a realidade em questão de minutos. Tentei recusar entrar no veículo. Agarrei as alças do carrinho e plantei meus pés no pavimento molhado. Mas o choro de Emma ficou mais desesperado, e a respiração de Lucas assumiu um tom ofegante que me aterrorizou mais do que Dante jamais poderia. Então entrei no SUV com toda a dignidade que consegui reunir, que era nenhuma, e fingi não notar como Victoria havia sido deixada parada na calçada, com o rosto uma máscara de raiva mal controlada. Agora, dentro da farmácia, Dante estava ao meu lado, mas sem me tocar. Sua presença era um peso constante que eu não podia ignorar. O farmacêutico, um homem nervoso na casa dos 50 anos, com mãos trêmulas, preparava os remédios sob o olhar atento de Marco, enquanto outro dos homens de Dante ficava parado perto da porta, com a mão casualmente apoiada na arma que eu podia ver sob sua jaqueta. Ajoelhei-me ao lado do carrinho, soltando primeiro o cinto de segurança de Emma. Seu corpinho estava quente contra o meu quando a levantei, seus cachos escuros úmidos pelo suor da febre. Ela enterrou o rosto no meu pescoço, choramingando, e senti a dor familiar de impotência que vem com ver seu filho sofrer e não poder fazer nada para ajudar. Deixe-me vê-la. A voz de Dante era suave, mas ainda assim me deixou tensa. Virei-me ligeiramente,
criando uma barreira entre ele e Emma com meu corpo, um instinto que não consegui suprimir, mesmo que a lógica dissesse que ele não machucaria sua própria filha. Mas a lógica não tinha nada a ver com o medo que havia sido gravado em meus ossos durante o último ano que passei em seu mundo. Quando finalmente entendi com que tipo de homem eu me apaixonara, ela não te conhece, eu disse baixinho, tentando manter minha voz firme pelo bem de Emma. Você vai assustá-la. Algo passou pelo rosto dele. Talvez mágoa ou raiva pela verdade das minhas palavras. Seus filhos tinham 2 anos, e para eles, ele era um estranho alto e moreno que irradiava perigo como outros homens irradiavam colônia. Então ele me apresentou. Não foi uma sugestão. Fechei os olhos brevemente, reunindo forças que não tinha. Emma se mexeu nos meus braços, seus olhos brilhantes de febre se abrindo para olhar para o homem que se aproximava de nós. Senti seu pequeno corpo ficar tenso, pronto para chorar novamente. Emma, querida, sussurrei, alisando seus cachos úmidos da testa. Este é Dante. Ele vai ajudar você a se sentir melhor. A mentira tinha gosto de cinza na minha língua. Ele não estava ali para ajudar. Ele estava ali porque descobriu um segredo que mudou tudo. Porque Dante Moretti nunca desistia do que considerava sua propriedade. E eu acabara de lhe dar mais 2 razões para nunca me deixar ir. Emma o estudou com aquele jeito intenso que as crianças têm de ver mais do que os adultos querem revelar. Então, surpreendendo a ambos, ela estendeu uma mãozinha em direção a ele. Quente, ela choramingou. Mamãe, quente. Todo o comportamento de Dante mudou. O perigoso senhor do crime que ameaçara sua noiva no meio da rua desapareceu, substituído por algo que eu não reconhecia, algo quase vulnerável. Ele se aproximou lentamente, como se aproximasse de um animal assustado. E sua mão, a mesma mão que provavelmente assinara sentenças de morte, que puxara gatilhos e quebrado ossos, estendeu-se com infinita gentileza para tocar a testa de Emma. Seu maxilar se contraiu. Ela está com febre alta. Onde diabos está aquele médico? Como se tivesse sido chamada, a porta da farmácia se abriu e uma mulher na casa dos 40 anos entrou carregando uma maleta médica preta. Ela usava roupas caras sob uma capa de chuva de grife e sua expressão sugeria que estava acostumada a ser chamada no meio da noite por homens poderosos. Marco deve ter ligado para ela do carro. Dr. Chen, disse Dante, em um tom que não admitia discussão. Minha filha está com febre. Meu filho está com tosse. Trate disso. Os olhos da Dra. Chen se arregalaram ligeiramente ao ouvir a palavra filha, mas ela se recuperou rapidamente, colocando sua máscara profissional no lugar. Deixe-me examiná-los. Há algum lugar privado? O farmacêutico, ainda tremendo, apontou para uma pequena sala de consulta nos fundos. A mão de Dante moveu-se para a parte inferior das minhas costas, possessiva, proprietária, guiando-me em direção à sala antes que eu pudesse protestar. O toque enviou uma descarga elétrica através das minhas roupas encharcadas pela chuva. Uma lembrança traidora de como meu corpo ainda o reconhecia e respondia, apesar de tudo o que eu sabia sobre ele. A sala de consulta era apertada, mal cabendo a mesa de exame, uma cadeira e nós 4. Eu, Dante, a doutora Chen e Marco, que ficava de guarda na porta. Deitei Emma na mesa e levantei Lucas do carrinho. Ele estava mais quieto do que a irmã, mas sua respiração estava difícil e o medo apertou minha garganta. A doutora Chen trabalhou com eficiência, verificando a temperatura, auscultando os pulmões, examinando as gargantas com um olhar experiente. Segurei Lucas enquanto ela examinava Emma. Depois troquei, tentando ignorar como Dante observava cada movimento, como sua presença enchia a pequena sala até não sobrar ar para respirar. Infecção viral, anunciou finalmente a Dra. Chen, tirando o estetoscópio. Nada que representasse risco imediato de vida, mas eles precisavam de remédios para baixar a febre, muitos líquidos e monitoramento. Os pulmões do menino pareciam congestionados. Prescreviam um inalador e antibióticos como precaução contra infecções secundárias. O alívio fez meus joelhos fraquejarem, não era nada grave. Eles ficariam bem. E quanto às condições de vida deles? A pergunta de Dante foi direta, dirigida à médica, mas seus olhos estavam fixos em mim. Isso poderia estar contribuindo? A doutora Chen hesitou e senti meu rosto corar de vergonha. Ela tinha visto as roupas das crianças, gastas, mais limpas, baratas, mas bem cuidadas.
Ela provavelmente podia adivinhar o resto. O apartamento frio, as refeições irregulares quando o dinheiro estava curto, o estresse que se agarrava a mim como uma segunda pele. Calor e nutrição adequados são importantes para a recuperação, disse ela com cuidado, diplomaticamente. E para prevenir infecções futuras. Eu cuido dos meus filhos, disse com a voz mais dura do que pretendia. Eu estava cansada, tão cansada de ser julgada, de ser considerada inadequada. Eles são amados, alimentados e vivem na pobreza. As palavras de Dante cortaram como uma faca. Não minta para mim, Helena, eu posso ver. Os buracos nos seus sapatos, o jeito que você está tremendo. E não é só por causa da chuva. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Eu queria bater nele. Queria gritar que isso era culpa dele. Que eu tive que escolher entre a jaula do mundo dele e a liberdade da pobreza, que não havia escolha boa quando se ama um monstro. Mas Emma observava com os olhos vidrados pela febre, e Lucas choramingava nos meus braços. E desmoronar era um luxo que eu não podia me permitir. Isso não é mais da sua conta, eu disse em vez disso com a voz fria. Obrigado pelo médico. Vamos pegar os remédios e ir embora. Ir para onde? Perguntou ele com um tom aparentemente suave, mas eu percebi a dureza por trás dele. De volta para o lugar onde você tem vivido. De volta para trabalhar até a morte enquanto meus filhos ficam doentes por causa do aquecimento inadequado. É a minha casa. São meus filhos. E nós temos estado bem. Eles também são meus filhos. As palavras foram ditas em voz baixa, mas atingiram-me com a força de um golpe físico. E você escondeu-as de mim durante mais de 2 anos. A acusação pairou entre nós, justificada e terrível. A doutora Shen limpou a garganta, desconfortável, enquanto reunia o seu equipamento. Vou dar as receitas ao seu farmacêutico. As crianças devem começar a sentir-se melhor dentro de 24 horas. Se a febre não baixar ou a respiração piorar, leve-as imediatamente ao hospital. Dante acenou com a cabeça em sinal de despedida e ela saiu, deixando Marco fechar a porta atrás dela. A sala parecia menor do que nunca, sufocante com palavras não ditas e 3 anos de segredos. Você não entende, comecei, mas ele me interrompeu. Então explique. Ele se aproximou sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo. Podia sentir o cheiro de bergamota e cedro que costumava significar segurança. Explique por que você desapareceu no meio da noite. Explique por que você nunca me disse que estava grávida. Explique por que passei 3 anos pensando que você estava morta enquanto você criava meus filhos na pobreza. Sua voz falhou na última palavra, e percebi com choque que Dante Moretti, o homem que governava o submundo com mão de ferro, que nunca demonstrava fraqueza, estava furioso e magoado na mesma medida. Eu estava com medo, sussurrei, a verdade escapando antes que eu pudesse impedi-la. De você, do que você se tornara, do que ficar no seu mundo faria com eles. Então você escolheu isso. Ele gesticulou ao redor da sala apertada, em direção à pobreza que eu tentava tanto negar. Você escolheu lutar sozinha, deixar meus filhos passarem necessidades, em vez de aceitar minha proteção. Sua proteção tem um preço que eu não estava disposta a pagar. E qual é esse preço? Olhei para ele, me encontrando aqueles olhos escuros que antes me faziam sentir amada e depois me fizeram sentir possuída. Minha alma, minha liberdade, tudo o que me torna humana, em vez de apenas mais um objeto em sua coleção. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Lucas e pelos pequenos gemidos de Emma. O maxilar de Dante se contraiu. Suas mãos se abriram e se fecharam ao lado do corpo. Um sinal que eu me lembrava. Um sinal de que ele estava lutando para manter o controle. Eu nunca tentei te possuir, ele disse finalmente com a voz áspera. Eu te amava. Você amava a ideia de mim. A versão de mim que sorria e ficava linda ao seu lado e nunca fazia perguntas sobre o sangue em suas camisas ou os gritos que eu ouvia no porão. Minha voz tremia, mas continuei. 3 anos de silêncio finalmente quebrados. Você me amava da mesma forma que alguém ama uma pintura. Algo bonito para possuir, para exibir, para manter trancado longe do mundo. Não é isso. Ele parou e por um momento vi algo como incerteza cruzar seu rosto. Eu te protegi, você me sufocou. E quando descobri que estava grávida,
Mudei Lucas nos meus braços, seu pequeno peso, uma lembrança de tudo o que estava em jogo. Eu sabia que tinha que escolher. Ficar e criá-los em seu mundo, onde a violência é normal e a moralidade é negociável. Onde eles cresceriam pensando que o poder justifica qualquer coisa, ou partir e dar a eles a chance de algo melhor. Melhor? Seu riso foi amargo. Você chama isso de melhor? Viver na pobreza, trabalhar até a exaustão. Meus filhos adoecerem porque você não tem dinheiro para aquecimento adequado. Foi isso que você escolheu? Sim. A palavra foi firme. Mesmo que meus braços doessem de segurar Lucas, mesmo que a exaustão tornasse minha visão embaçada, porque pelo menos aqui eles aprenderam que as pessoas são mais importantes do que o poder, que bondade não é fraqueza, que o amor não vem com condições e contratos, e a ameaça constante de violência. Dante me encarou, e em sua expressão vi uma guerra sendo travada entre o homem que ele se tornara e o que restava da pessoa que ele era antes que os negócios da família Moretti o consumissem por completo. Helena, ele disse finalmente, e sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Algo quase suplicante. Não posso deixar você ir. Não agora. Sem saber que tenho filhos que precisam de mim. Precisam de você? Balancei a cabeça. Eles precisam de comida, calor e segurança. Precisam de uma mãe que não esteja constantemente olhando por cima do ombro. Não precisam de um pai que resolve problemas com balas e subornos. Precisam dos dois. Ele se aproximou e dessa vez me tocou, com uma mão segurando meu rosto com uma gentileza que fez meu corpo traidor lembrar cada momento em que o amei. E quer você queira aceitar ou não, você também precisa de mim. Por quanto tempo você vai conseguir manter isso, Helena? Quanto tempo até que a exaustão te deixe doente? Até que você não consiga mais trabalhar e perca até mesmo o pouco que tem. Seu polegar traçou-me amassando o rosto, e eu odiei que meus olhos ardessem com lágrimas que eu me recusava a derramar. Ele estava certo. E essa era a parte mais cruel. Eu estava me afogando. Estava me afogando há 3 anos, mantida à tona apenas por um orgulho teimoso e um amor desesperado pelos meus filhos. Não voltarei a ser sua prisioneira. Sussurrei. Então não volte. Seus olhos se fixaram nos meus, intensos, escuros e cheios de algo perigoso. Mas também não negue aos meus filhos o que eles merecem. Deixe-me ajudá-los, Helena. Deixe-me dar a eles o que você não pode. A oferta pairou entre nós, tentadora e terrível, porque eu sabia que aceitar a ajuda de Dante Moretti significava aceitar correntes, mesmo que fossem feitas de ouro. Significava voltar para a órbita dele, onde sua gravidade me puxaria cada vez mais para perto, até que fugir se tornasse impossível novamente. Mas Emma choramingava com a dor da febre, e a respiração de Lucas chiava em seu peito. E eu estava tão cansada de ser forte, de estar sozinha, de fingir que podia carregar o peso do mundo nos ombros sem quebrar. O que você quer? Perguntei, e odiei o quanto parecia derrotada. Seu sorriso era afiado como uma lâmina. Tudo. Mas por enquanto, quero que você e as crianças venham para casa comigo. Hoje à noite discutiremos o resto amanhã. E se eu recusar, sua mão caiu do meu rosto, mas seus olhos mantiveram os meus cativos. Então, pedirei ao Marco para levá-la de volta ao seu apartamento e você que amanhã de manhã você descobrirá que seu senhorio decidiu misteriosamente despejá-la. Seu empregador na lanchonete de repente terá preocupações com seu desempenho. Todas as portas pelas quais você tentar passar se fecharão na sua cara até que você não tenha mais para onde ir, a não ser voltar para mim. A ameaça foi feita com calma, de forma natural, e eu sabia com certeza nauseante que ele estava falando sério. Este era Dante Moretti, o homem que possuía metade da cidade, que podia remodelar a realidade com um telefonema, que nunca aceitava a derrota. Isso não é uma escolha, eu disse com a voz vazia. Isso é coerção. Isso é a realidade. Ele deu um passo para trás, dando-me espaço físico, mesmo que suas palavras me prendessem mais completamente do que correntes jamais poderiam. Passei 3 anos pensando que você estava morta, Helena. 3 anos de luto por você. E agora descubro que você está viva, criando meus filhos, sofrendo sozinha porque era orgulhosa ou medrosa demais para pedir ajuda. Você fez sua escolha há 3 anos. Agora é minha vez. A porta se abriu e Marco entrou carregando 2 sacolas da farmácia cheias de medicamentos.
Atrás dele, o farmacêutico pairava ansioso, provavelmente aterrorizado com o que tinha testemunhado e desesperado para que a gente fosse embora. O carro está pronto, chefe, disse Marco, com o rosto marcado por cicatrizes impassível, e enviei homens à residência da senhorita Castellano com seus pertences e uma mensagem. Victoria, eu quase havia me esquecido dela, do noivado que provavelmente havia sido destruído no momento em que Dante descobriu a existência de seus filhos. Eu deveria me sentir culpada, mas estava muito entorpecida, muito oprimida pela avalanche de mudanças que destruíram minha vida cuidadosamente construída em questão de uma hora. Ótimo! Dante pegou as sacolas da farmácia e estendeu a mão para mim, não como uma ordem, mas como uma oferta. Vamos levá-los para casa, aquecê-los e medicá-los. Depois decidimos o resto. Olhei para a mão dele, para o anel de ouro no dedo mínimo com o brasão dos Moretti, para as cicatrizes nos nós dos dedos que contavam histórias de violência que eu nunca quis saber. Então olhei para Lucas nos meus braços, para Emma deitada exausta na mesa de exame, para a escolha que não era realmente uma escolha. Peguei sua mão, seus dedos se fecharam em torno dos meus, quentes, fortes, possessivos, e senti a armadilha se fechar em torno de mim mais uma vez. Mas desta vez eu não estava entrando nela às cegas. Desta vez eu sabia exatamente com que tipo de monstro estava lidando. E desta vez eu tinha duas pequenas razões para lutar. A propriedade Moretti não havia mudado em 3 anos. Os mesmos portões de ferro imponentes, os mesmos jardins bem cuidados, visíveis mesmo através da chuva e da escuridão. A mesma sensação de entrar em um mundo onde as regras normais não se aplicavam. O SUV subiu uma calçada circular, pavimentada com pedras que provavelmente custaram mais do que meu salário anual. Parou diante de uma mansão que parecia saída de um romance gótico, toda em pedra escura e janelas altas, com um tipo de arquitetura projetada para intimidar. Eu havia jurado nunca mais ver aquele lugar. Emma havia caído em um sono agitado encostada no meu ombro, seu pequeno corpo irradiando calor através de suas roupas gastas. Lucas estava acordado, mas quieto nos braços de Dante, um desenvolvimento que nos surpreendeu quando ele procurou pelo pai no carro, muito doente e exausto para manter a desconfiança em relação a estranhos. Ver Dante segurar seu filho pela primeira vez, ver a maneira cuidadosa com que ele apoiava a cabeça de Lucas, a ternura quase assustada em sua expressão, fez algo perigoso ao meu coração. Eu não podia me dar ao luxo de lembrar do homem por quem me apaixonei. Aquele homem era uma ilusão, uma máscara que o monstro usava quando lhe convinha. A porta da frente se abriu antes de chegarmos e uma mulher de 60 anos apareceu. A senhora Chen, a governanta, com o rosto marcado pelo choque ao me ver. Atrás dela, pude ver os funcionários se reunindo, com expressões que variavam de curiosidade a hostilidade mal disfarçada. A mulher que fugira de Dante Moretti, que o humilhara ao desaparecer, não era alguém que seria facilmente bem-vinda de volta. Preparem a ala leste, disse Dante, sem parar de andar enquanto carregava Lucas para dentro. 3 quartos interligados, um para Helena, um para as crianças e um para a babá. Quero umidificadores instalados no quarto das crianças, lençóis limpos, aquecimento ajustado para 24 graus e o Dr. Martinez de plantão, caso a febre piore durante a noite. A senhora Chen se recuperou rapidamente, seu profissionalismo superando sua surpresa. Claro, Sr. Moretti, o senhor vai precisar de jantar preparado para Helena? Sim, o que ela quiser. E leite morno para as crianças, algo leve para o estômago. Ele parou na base de uma escadaria ampla e finalmente olhou para mim. O que elas gostam de comer? A pergunta era tão doméstica, tão normal, que parecia surreal vinda de um homem cujos inimigos tendiam a desaparecer no rio. Torradas, respondi baixinho, com um pouco de manteiga e compota de maçã, mas talvez elas não queiram comer com a febre. Vamos tentar mesmo assim. Ele começou a subir as escadas e eu não tive escolha a não ser segui-lo. O peso de Emma nos meus braços era um fardo familiar. A mansão cheirava como eu me lembrava. Polidor de limão e dinheiro antigo, e um leve tom metálico que poderia ser minha imaginação, mas que eu sempre associei à violência cometida nas sombras. A ala leste ficava o mais longe possível dos aposentos pessoais de Dante, embora ainda estivesse no mesmo prédio. Talvez uma pequena misericórdia, ou uma jogada calculada para me fazer sentir menos presa. A suíte para a qual a Sr. Chen nos levou
Era maior do que todo o meu apartamento. 3 quartos interligados com carpete espesso e móveis que provavelmente custaram mais do que eu ganharia em toda a minha vida. O quarto das crianças tinha sido preparado às pressas com 2 berços, muito pequenos, percebi. Emma e Lucas já tinham passado da idade de usar berços, mas serviria para esta noite. Vou mandar trazer camas adequadas amanhã, disse Dante, lendo minha expressão. E roupas, brinquedos, tudo o que precisarem. Faça uma lista. Ele deitou Lucas em um dos berços com uma gentileza surpreendente e se virou para pegar Emma de mim. Suas mãos roçaram as minhas durante a transferência e senti aquele choque elétrico novamente. A traição do meu corpo ainda era aguda, mesmo depois de tudo. Quando as 2 crianças estavam acomodadas, Dante endireitou-se e estudou-me à luz suave do candeeiro. Eu só podia imaginar o que ele via. Uma mulher que tinha envelhecido 3 anos e 3 anos. O cansaço estava gravado em cada linha do meu rosto, vestindo roupas que tinham sido lavadas tantas vezes que o tecido estava fino o suficiente para rasgar. Levantei o queixo de qualquer maneira, recusando-me a mostrar vergonha pela pobreza que tinha sido meu escudo contra o mundo dele. Você está encharcada, ele observou em silêncio. A senhora Chen vai trazer algo seco para você. Tome um banho, troque de roupa, coma. Eu vou ficar com eles. Não preciso da Helena. Meu nome era um aviso. Você está tremendo de frio e exaustão. Se ficar doente, não servirá para nada para eles. Então, pela primeira vez em sua vida teimosa, aceite ajuda. Ele estava certo. E eu odiei isso. Eu estava com frio até os ossos, minhas roupas grudadas na pele, e a ideia de um banho quente era quase dolorosamente atraente. Mas deixar Emma e Lucas com ele, mesmo que por 20 minutos, parecia como abrir mão de um controle que eu não podia perder. Não vou machucá-los, disse Dante, e algo em sua voz me fez olhar para ele com atenção. Não importa o que você pense de mim, Helena, não importa o que eu tenha feito, eu morreria antes de deixar que algo acontecesse aos meus filhos. Você tem que acreditar nisso. E o pior era que eu acreditava. Dante Moretti era um monstro em muitos aspectos, mas ele tinha seu próprio código de honra distorcido. A família era sagrada. O sangue era tudo. E agora que ele sabia da existência de Emma e Lucas, eles estariam sob sua proteção, quer eu quisesse ou não. 20 minutos, eu disse finalmente. E se Emma acordar, eu venho buscá-lo imediatamente. Ele se dirigiu a uma das poltronas luxuosas posicionadas entre os berços, sentando-se nela com a graça fácil de um predador em repouso. A luz suave, com a atenção voltada para as crianças adormecidas, ele parecia quase humano, quase como o homem por quem eu me apaixonei antes de descobrir o que seu sobrenome realmente significava. A senhora Chetien apareceu na porta com os braços cheios de roupas caras do meu tamanho, provavelmente pertencentes a uma das funcionárias ou obtidas com eficiência assustadora em algum lugar da mansão. Ela me guiou até meu quarto, apontando para o banheiro privativo com suas bancadas de mármore e chuveiro grande o suficiente para 3 pessoas. A água quente foi uma revelação. Fiquei debaixo do chuveiro até minha pele ficar rosada, até que o frio finalmente saísse dos meus ossos, até que eu não conseguisse mais distinguir se a água no meu rosto era do chuveiro ou das lágrimas que eu me recusava a reconhecer. 3 anos de distância cuidadosa e liberdade conquistada com esforço, destruídos em uma única noite chuvosa. Eu estava de volta ao mundo de Dante, de volta à sua órbita. E eu não tinha ideia de como proteger meus filhos da gravidade que inevitavelmente os puxaria para mais fundo em sua escuridão. Quando saí, enrolada em uma toalha que custou mais do que meu orçamento semanal de compras, encontrei roupas dispostas na cama, leggings macias e um suéter de cachemir que parecia uma nuvem contra minha pele. Sem roupa íntima, notei, o que significava que essas roupas definitivamente haviam sido obtidas em algum lugar da casa. A ideia de usar as roupas de outra mulher deveria ter me incomodado mais do que realmente incomodou, mas eu estava cansada demais para me importar. Vestida e um pouco mais humana, voltei para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta e parei na entrada, presa pela cena diante de mim. Dante estava sentado na cadeira, com Lucas nos braços. Em algum momento, meu filho havia acordado e começado a chorar, e Dante o pegou no colo e agora o embalava lentamente enquanto cantarolava algo baixo e melódico. Uma canção de ninar,
Percebi com choque em italiano. Os olhos de Lucas estavam se fechando. Um pequeno punho agarrava a camisa cara de Dante, confiando completamente de uma forma que me causava dor no peito. Você é bom nisso, disse baixinho, anunciando minha presença. Dante olhou para cima e, em sua expressão, viu uma vulnerabilidade nua e crua rapidamente mascarada. Minha mãe costumava cantar isso para mim. Ele parou de falar e eu completei a frase. Antes de ela ser morta em um ataque de uma família rival, antes que a violência se tornasse a única linguagem que a família Moretti entendia. Entrei no quarto para ver como estava Emma, ainda dormindo. Sua respiração mais fácil agora que a medicação estava fazendo efeito. Quando me virei, Dante estava me observando com uma intensidade que me deu arrepios. Precisamos conversar, disse ele baixinho sobre como isso vai funcionar. Não há nada para resolver. Isso é temporário, só até eles melhorarem. Depois voltamos à nossa vida. Seu riso foi suave e sem humor. Não, Helena, você não pode mais decidir isso unilateralmente. Esses são meus filhos. Eu tenho direitos. Direitos? A raiva explodiu em meu peito, quente e bem-vinda, após horas de medo e confusão. Você quer falar sobre direitos? Você abriu mão de todos os direitos quando escolheu ser um criminoso. Quando você escolheu a violência e o poder acima de tudo, eu não escolhi essa vida. Eu nasci nela. Sua voz permaneceu baixa, atenciosa com as crianças adormecidas. Mas eu ouvi a dureza por trás dela. E tudo o que fiz, todas as decisões que tomei, foram para proteger minha família, para mantê-los seguros em um mundo que nos destruiria se tivesse a chance. E a minha segurança. E a noite em que ouvi você torturando alguém no porão. E as manhãs em que eu acordava e encontrava sangue em suas roupas. E viver todos os dias sabendo do que o homem que eu amava era capaz. Eu parei, fechando os olhos contra as lembranças. Eu não poderia criar filhos nesse ambiente. Eu não poderia deixá-los pensar que aquilo era normal. Então, em vez disso, você os criou na pobreza. Os fez sofrer por causa do seu orgulho. A acusação doeu porque parte de mim sempre se perguntou se eu tinha feito a escolha certa. Se o apartamento frio dos meus filhos, as refeições irregulares e a preocupação constante eram realmente melhores do que a segurança acolhedora da riqueza de Dante, comprada com dinheiro sujo. Pelo menos eles têm sua humanidade, sussurrei. Pelo menos estão crescendo aprendendo que as pessoas não são descartáveis, que os problemas não podem ser resolvidos com violência, que a mãe deles trabalhava até a exaustão e ainda assim não conseguia prover o básico. Dante levantou-se com cuidado, colocando Lucas de volta no berço com facilidade treinada. Então ele se virou para me encarar completamente à luz da lâmpada. Ele parecia em todos os aspectos o homem perigoso que era. Não estou argumentando que meu mundo é perfeito, Helena. Nem mesmo estou argumentando que você estava errada em ter medo. Mas você não pode negar que posso dar mais a eles. Melhor educação, melhor assistência médica, melhores oportunidades. Tudo, exceto um senso moral. Então você vai proporcionar isso. Ele se aproximou, sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Fique, não como minha prisioneira, não como minha posse, mas como mãe deles. Deixe-me cuidar deles, protegê-los, dar-lhes a vida que merecem. E você lhes ensina moralidade, humanidade, quaisquer valores que você ache que me faltam. Não é assim que funciona. Você não pode compartimentar. Eles verão quem você é, o que você faz. Eles aprenderão com o seu exemplo. Então eu serei melhor. As palavras foram calmas, ferozes. Para eles, serei o homem que você pensava que eu era quando se apaixonou por mim. Esse homem nunca existiu, eu disse. Mas minha voz carecia de convicção, porque, às vezes, em momentos como esse, eu via lampejos de algo em Dante que poderia ter sido real. Algo que poderia ter sido amor antes de ser distorcido pelo poder e pela violência em posse. Talvez não, ele admitiu. Mas ele poderia existir se você me desse um motivo para tentar. A oferta pairou entre nós, tentadora e aterrorizante na mesma medida. Porque eu podia ver a vida que ele estava pintando. Emma e Lucas crescendo com todas as vantagens, sem nunca passar fome, frio ou medo. Eu livre da exaustão constante da sobrevivência, capaz de realmente estar presente para meus filhos, em vez de trabalhar até a morte para fornecer o mínimo necessário. Tudo o que eu precisava fazer era me render, aceitar a gaiola de ouro e fingir que não via o sangue nas grades. E quanto à Victoria,
Perguntei, agarrando-me à praticidade porque a emoção era muito perigosa. Sua noiva, a aliança com a família Castellano. Algo frio passou pelo rosto de Dante. Esse noivado acabou. Acabou desde o momento em que eu te vi novamente. Os Castellanos não ficarão felizes, mas não são burros o suficiente para começar uma guerra por causa disso. Não quando estou disposto a compensá-los de outras maneiras. Assim, sem mais nem menos, você joga fora uma aliança política por causa dos meus filhos. Sem hesitar, ele estendeu a mão, pegou uma mecha do meu cabelo úmido e a colocou atrás da minha orelha. O gesto foi íntimo, familiar, e eu odiei a forma como meu corpo reagiu a ele. Você acha que eu poderia me casar com outra mulher, sabendo que meus filhos existiam, sabendo que você estava lá fora lutando sozinha? Você não sabia que nós existíamos até hoje à noite? Não, ele concordou. Mas eu sabia que nunca tinha parado. Ele parou, apertando a mandíbula. Não importa. O que importa é que você está aqui agora. Eles estão aqui agora, e eu não vou deixar você ir embora de novo. Você não pode me manter prisioneira, Dante. Eventualmente, eu vou encontrar uma maneira de sair. Seu sorriso era afiado como uma faca. Então eu vou encontrar você de novo e de novo. Não importa quanto tempo leve, não importa a distância que você corra. Seu polegar traçou minha maçã do rosto e seus olhos mantiveram os meus com absoluta certeza. Você é minha, Helena. Sempre foi. Os 3 anos em que você esteve ausente não mudam isso. E agora que temos filhos juntos, sua mão moveu-se para segurar minha nuca, puxando-me para mais perto até que eu pudesse sentir sua respiração contra meus lábios. Agora você está ligada a mim para sempre. Não há como fugir disso. Eu deveria ter me afastado, deveria ter lhe dado um tapa, xingado, feito qualquer coisa para estabelecer limites. Mas eu estava tão cansada. E seu toque era tão familiar, e uma parte traidora de mim queria acreditar em suas mentiras. Queria se render à ilusão de que o amor poderia coexistir com a violência, que a segurança poderia ser comprada com dinheiro sujo de sangue. Eu te odeio, sussurrei. Mas as palavras careciam de convicção. Não, você não odeia. Seus lábios estavam quase tocando os meus agora. Sua voz era um murmúrio grave que eu sentia nos ossos. Você odeia o que eu sou, o que eu faço, o mundo que eu represento. Mas você não me odeia. Se odiasse, não teria fugido. Você simplesmente teria parado de sentir qualquer coisa. Ele estava certo, e essa era a verdade mais cruel de todas. Eu amava Dante Moretti desesperadamente, completamente. E uma parte de mim ainda o amava, apesar de tudo. É por isso que eu fugi, porque ficar teria me destruído. Teria transformado o amor em algo tóxico e consumidor, até que não restasse nada da mulher que eu era. Isso não vai funcionar, eu disse. Mas não me afastei. Somos muito diferentes. Queremos coisas diferentes. Você não pode mudar quem você é. E eu não vou comprometer quem eu sou. Então vamos encontrar um meio termo. Sua testa repousou contra a minha. E, por um momento, éramos apenas 2 pessoas em pé à luz da lâmpada. Não um chefe da máfia e a mulher que fugiu dele. Por eles, vamos descobrir juntos. Emma se mexeu no berço, emitindo um pequeno som de angústia. Instantaneamente, nós 2 nos viramos para ela, quebrando o feitiço. Fui até o lado dela e toquei sua testa. Ainda estava quente, mas não ardendo como antes. O medicamento estava fazendo efeito. Você deveria dormir, disse Dante baixinho. Vou ficar com eles hoje à noite. Se alguma coisa mudar, eu te acordo. Não posso simplesmente... Helena, sua mão no meu ombro me impediu. Você está exausta. Você vai conseguir cuidar melhor deles se descansar. Confie em mim por uma noite. Só uma. Eu queria recusar. Queria me sentar na cadeira e continuar minha vigília. Provar que não precisava dele, que podia lidar com tudo sozinha. Mas meu corpo clamava por descanso. E a cama, no quarto ao lado, me chamava como o canto de uma sereia. Uma noite concordei finalmente, mas amanhã vamos estabelecer limites, regras. Isso não significa que vou ficar para sempre. Seu sorriso sugeria que ele sabia muito bem, mas não discutiu. O que você precisar dizer a si mesma para se sentir no controle? Eu odiava o quanto ele me conhecia. A facilidade com que lia os medos que eu tentava tanto esconder. Mas eu estava cansada demais para brigar mais naquela noite. Então, retirei-me para o meu quarto e desabei na cama, que era mais macia do que nuvens.
Meu último pensamento, antes de cair no sono, foi que eu tinha cometido um erro terrível. Que aceitar a ajuda de Dante, mesmo que temporariamente, era voltar a um caminho do qual eu tinha lutado tanto para escapar. Mas com a febre de Emma e a respiração ofegante de Lucas ainda ecoando na minha mente, com a lembrança de 3 anos de luta, medo e exaustão pesando sobre mim, eu não conseguia me arrepender. Ainda não. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e a desorientadora constatação de que havia dormido por 12 horas seguidas. Meu corpo doía como acontece após um cansaço tão profundo que nem mesmo o descanso consegue apagar completamente. Mas, pela primeira vez em 3 anos, dormi sem acordar a cada hora para verificar as crianças ou ouvir os vários sons alarmantes do prédio. O pânico me atingiu imediatamente. Emma, Lucas, joguei os lençóis de seda para o lado. Seda! Meu Deus, eu havia esquecido como era a sensação do verdadeiro luxo e cambaleei em direção à porta de comunicação. Ela se abriu antes que eu pudesse alcançá-la, revelando a senhora Chen com uma bandeja de café da manhã. As crianças estão bem, senhorita Helena, disse ela rapidamente, lendo minha expressão. O senhor Moretti está com elas. Elas acordaram há 1 hora e a febre baixou. O doutor Martinez os examinou esta manhã e confirmou que estão se recuperando bem. O alívio fez meus joelhos fraquejarem. Preciso vê-los. Claro, mas talvez você queira comer primeiro. O senhor Moretti insistiu para que eu trouxesse o café da manhã para você. A bandeja continha mais comida do que eu normalmente comia em 2 dias. Frutas frescas, doces, ovos, bacon, café com um cheiro divino. Meu estômago roncou traiçoeiramente, lembrando-me que eu havia pulado o jantar na noite anterior e provavelmente não havia comido nada além de biscoitos e café na semana anterior. Vou comer com as crianças, disse, pegando a bandeja dela e indo em direção à porta. A cena no quarto das crianças me fez parar. Os berços haviam sumido, substituídos por 2 camas pequenas com grades. Brinquedos estavam espalhados por um novo tapete de brincar. Brinquedos educativos caros que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. E no meio de tudo isso estava Dante sentado no chão, vestido com roupas casuais que eu nunca tinha visto ele usar, com Emma no colo e Lucas construindo uma torre de blocos ao lado dele. Mamãe. O rosto de Emma se iluminou quando ela me viu e ela saiu correndo do colo de Dante para correr até mim, seus pequenos braços envolvendo minhas pernas. Mamãe, ganhamos brinquedos novos e o papai leu histórias para nós. Papai. A palavra me atingiu como um golpe físico. Em menos de 24 horas, Dante passou de estranho a pai aos olhos da minha filha. Será mesmo? Consegui me recompor, coloquei a bandeja no chão e me ajoelhei para pegá-la nos braços. Ela parecia mais fria, mais parecida com ela mesma. Embora seus olhos ainda estivessem um pouco vidrados devido aos resquícios da doença. Como você está se sentindo, querida? Melhor. Ela se contorceu para ser solta, já querendo voltar para os novos brinquedos. Lucas está construindo. Venha ver. Olhei para Dante, que me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele parecia diferente à luz da manhã, vestido com jeans escuros e um suéter preto simples, mais humano, menos como o intocável senhor do crime de quem eu havia fugido. Seu cabelo estava ligeiramente despenteado, como se pequenas mãos tivessem passado por ele. E havia uma suavidade ao redor de seus olhos que fez meu peito apertar. Eles acordaram perguntando por você, disse ele baixinho. Mas quando expliquei que você estava descansando, eles concordaram em deixá-la dormir. Emma tem me ensinado sobre suas cores favoritas. E Lucas decidiu que eu preciso aprender a técnica correta de empilhar blocos. Como se fosse demonstrar, Lucas colocou cuidadosamente outro bloco em sua torre, depois olhou para o pai em busca de aprovação. O sorriso de Dante era genuíno, orgulhoso, e vi o rosto do meu filho se iluminar em resposta. Isso era perigoso. Mais perigoso do que ameaças ou coerção. Essa domesticidade, esse vislumbre do que nossa vida poderia ser. Era sedutor de uma forma para a qual eu não estava preparada. Precisamos conversar, eu disse, endireitando-me sobre como isso realmente iria funcionar. Depois do café da manhã, Dante levantou-se com a graça fluida de um predador, indo até a bandeja que eu havia colocado na mesa. As crianças precisam comer e você também. Os negócios podem esperar 1 hora. Eu queria discutir, mas Emma já estava me puxando em direção à sua nova cama,
ansiosa para me mostrar os livros que Dante aparentemente havia lido para ela. E Lucas estava me trazendo blocos com a sonolência de uma criança compartilhando seus bens mais preciosos. Então, deixei-me distrair, deixei-me afundar na alegria simples de ver meus filhos felizes e saudáveis, mesmo que parte de mim sussurrasse avisos sobre o preço que pagaríamos por esse conforto. O café da manhã foi caótico e perfeito. Emma falava sem parar entre mordidas de morangos. Lucas comia silenciosamente enquanto construía torres de blocos cada vez mais complexas. Dante observava todos nós com uma intensidade que me dava arrepios. Ele se posicionou de forma a poder ver a porta. Eu percebi. E mesmo nessa cena doméstica, seu telefone vibrava constantemente com mensagens que ele ignorava. Marco quer saber o que fazer sobre a situação de Castellano, disse ele finalmente, olhando para o telefone. Aparentemente, o pai de Victoria está exigindo uma reunião. O mundo real invadindo nossa bolha. Eu quase havia esquecido que romper o noivado teria consequências além das pessoais. O que você vai dizer a ele? Perguntei, mantendo minha voz neutra por causa das crianças. Que o noivado acabou e se ele quiser manter nossa relação comercial, vai aceitar isso com elegância. O tom de Dante era casual, mas eu percebi a firmeza por trás dele. Os Castellanos precisam mais de mim do que eu preciso deles. Eles não vão pressionar. E se o fizerem, seus olhos encontraram os meus, escuros e intransigentes. Então eles aprenderão por que as pessoas não desafiam a família Moretti. A ameaça pairou no ar, um lembrete de exatamente quem e o que ele era. Emma, alheia a tudo, continuou brincando com seus novos brinquedos. Lucas passou a organizar blocos por cor, seu rostinho sério e concentrado. Era disso que eu tinha medo, disse baixinho. Que eles crescessem achando que a violência é a resposta para tudo. A violência não é a resposta para tudo. Dante levantou-se, recolhendo pratos vazios com surpreendente domesticidade. Mas às vezes é a única resposta. O mundo não é preto e branco, Helena. Quanto mais cedo eles aprenderem isso, melhor preparados estarão. Eles têm 2 anos. Não estou falando de ensiná-los violência agora. Estou falando da realidade. Ele se aproximou, baixando a voz para que as crianças não ouvissem. Você quer criá-los para serem ingênuos? Para pensar que a bondade e a moralidade os protegerão das pessoas que os machucariam para chegar até mim. Quero criá-los para serem boas pessoas, para valorizarem a vida humana, para terem consciência, e quero que eles sobrevivam. Sua mão subiu para segurar meu rosto, o polegar traçando-me amassando o rosto em um gesto que estava se tornando familiar novamente. Não somos inimigos nisso, Helena. Ambos queremos o melhor para eles. Só discordamos sobre o que isso significa. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Não vibrou, tocou, o que aparentemente significava algo, porque sua expressão endureceu imediatamente. Ele olhou para a tela, e eu vi a tensão percorrer seus ombros. Preciso atender, disse ele, já se dirigindo para a porta. Fique aqui, não saia deste quarto. O tom de comando em sua voz despertou todos os meus instintos rebeldes, mas ele já tinha saído antes que eu pudesse discutir, fechando a porta com firmeza atrás de si. Através dela, ouvi sua voz aguda de raiva, falando rapidamente em italiano. A Sra. Chen apareceu momentos depois, como se tivesse sido chamada. Precisa de alguma coisa, senhorita Helena? O que está acontecendo? Perguntei, mantendo a voz baixa. Por que ele está chateado? Ela hesitou. A lealdade a Dante competia com algo que poderia ser simpatia por mim. Houve um incidente em uma das propriedades do Sr. Moret. Está sendo resolvido. Um incidente, o eufemismo poderia significar qualquer coisa, desde um pequeno problema comercial até alguém sendo assassinado. Esse era o mundo de Dante. Violência à espreita, sob uma aparência de civilização. O perigo sempre é um telefonema de distância. Sra. Chen, eu disse com cuidado. O que aconteceu comigo depois que eu fui embora? O que Dante fez? Sua expressão suavizou. Ele procurou por você durante meses. Usou todos os recursos que tinha. Recorreu a todos os favores. Nunca o vi assim. Desesperado, quase destruído. Quando os meses se transformaram em anos sem nenhum vestígio. Ela parou de falar, balançando a cabeça. Todos pensamos que você devia estar morta. Era a única explicação que fazia sentido para ele não conseguir encontrá-la. A revelação caiu sobre mim como um peso.
Eu sabia que Dante iria me procurar, mas subestimei a intensidade disso. Eu havia coberto meus rastros cuidadosamente. Nova identidade, transações somente em dinheiro, ficar longe de câmeras de segurança, nunca usar a internet. Eu vivi como um fantasma por 3 anos, e aparentemente isso quase o destruiu. Ele te ama, disse a senhora Chen baixinho à sua maneira. Pode não ser o amor que você queria, mas é real. O amor não deveria parecer uma jaula. Não, ela concordou, mas às vezes parece, especialmente para homens como o Sr. Moretti, que perderam tanto e aprenderam a se agarrar com muita força ao que resta. Emma escolheu aquele momento para me trazer um ursinho de pelúcia de sua nova coleção, exigindo que eu o admirasse devidamente. Puxei-a para o meu colo, respirando seu cheiro familiar, shampoo de bebê e algo exclusivamente dela. E tentei não pensar em como ela estava aceitando rapidamente essa nova realidade. Crianças eram adaptáveis, era uma bênção e uma maldição. Dante voltou 20 minutos depois, com uma expressão cuidadosamente neutra. Mas seus olhos ainda carregavam sombras do incidente com o qual ele estava lidando. Percebi que ele havia trocado de roupa. O suéter casual foi substituído por uma camisa social e calças, sua armadura contra o mundo. Preciso sair, disse ele, seu olhar encontrando o meu. Assuntos que exigem minha atenção. Marco ficará com você. Então somos prisioneiros. Você está protegida. Seu maxilar se contraiu. Há uma diferença, não do meu ponto de vista. Ele se aproximou, agachando-se para ficar no nível dos meus olhos, enquanto eu estava sentada no chão com Emma. Helena, preciso que você entenda uma coisa. No momento em que eu assumi publicamente que era seu e das crianças, no momento em que rompi meu noivado por você, vocês se tornaram alvos. Meus inimigos procurarão qualquer fraqueza que possam explorar. E sua mão se moveu para tocar gentilmente o cabelo de Emma. Todos vocês são a maior fraqueza que eu já tive. A admissão pairou entre nós, vulnerável e honesta de uma forma que eu não esperava. Era por isso que ele nunca quis amar ninguém. Percebi por que ele mantinha distância de qualquer vínculo emocional real. Porque, em seu mundo, o amor era um risco. Então nos deixe ir, eu disse. Vamos desaparecer novamente. Você pode dizer a todos que foi um erro, que as crianças não são suas. Não, a palavra foi seca, definitiva. Isso não é uma opção. Eles são meus, você é minha. E todos que importam já sabem disso. Fugir agora só faria de vocês alvos mais fáceis sem a minha proteção. Ele estava certo. E eu odiava isso. Ao voltar para cá, ao aceitar a ajuda dele, mesmo que temporariamente, eu havia pintado alvos nas costas de todos nós. A única coisa que se interpunha entre nós e os inimigos dele agora era o próprio Dante. Quanto tempo? Perguntei baixinho. Quanto tempo até estar seguro? Seu sorriso foi amargo. Defina seguro. No meu mundo, não existe algo completamente seguro. Mas posso torná-los mais seguros do que estavam vivendo naquele apartamento, sobrevivendo, vulneráveis a qualquer um que pudesse conectá-los a mim. Ninguém sabia quem eu era. Você não sabe disso. Não pode saber disso. Sua mão moveu-se para o meu rosto, forçando-me a olhar nos seus olhos. Eu fiz muitos inimigos, Helena. Alguns deles muito pacientes, muito meticulosos, se eles tivessem te encontrado antes de mim. Ele não terminou a frase, mas eu vi o medo passar pelo seu rosto. Um medo visceral real que ele rapidamente mascarou. Emma bocejou no meu ombro, ainda se recuperando apesar da febre ter baixado. Lucas estava enrolado em uma das novas camas, com os olhos semicerrados. Eles precisavam de cochilos, precisavam continuar descansando e tomando remédios, e do tipo de cuidado que eu finalmente podia oferecer aqui. Eu vou ficar, eu disse finalmente, as palavras com gosto de rendição. Por enquanto, até que eles estejam totalmente recuperados e até que você tenha lidado com qualquer consequência do seu noivado rompido. Mas Dante, eu esperei até que ele estivesse olhando diretamente para mim. Eu não vou ficar como sua propriedade, não como uma mulher mantida. Se fizermos isso, será como parceiros, como copais. Você não me controla e eu não controlo você, mas tomamos decisões sobre as crianças juntos. Feito. Sua concordância veio rápido demais e eu vi a armadilha mesmo enquanto caía nela. Porque copaternidade significava manter contato, significava estar na órbita dele,
Significava ser lentamente puxada para mais fundo em seu mundo, até que as linhas se confundissem e eu esquecesse onde eu terminava e sua influência começava. Mas que escolha eu tinha? Ele estava certo sobre o perigo, certo sobre minha vulnerabilidade, certo sobre ser capaz de proporcionar uma vida melhor para Emma e Lucas. Tudo o que eu podia fazer era manter meu senso de identidade, manter meus limites e esperar que 3 anos de independência difícil tivessem me tornado forte o suficiente para resistir à gravidade dele. Preciso ir, disse Dante, levantando-se. Marco estará do lado de fora da porta. A senhora Chain pode lhe trazer tudo o que você precisar. Há um telefone na mesinha de cabeceira. Meu número direto está programado nele. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, ligue para mim imediatamente. Que tipo de coisa? Qualquer coisa que a deixe desconfortável. Qualquer pessoa que você não reconheça. Qualquer sensação de que algo está errado. Sua expressão era séria, intensa. Confie nos seus instintos, Helena. Se algo parecer estranho, provavelmente é. O aviso fez minha pele arrepiar. Você está me assustando. Ótimo. O medo mantém você alerta. Estar alerta mantém você viva. Ele se dirigiu para a porta, depois parou, olhando para trás, para onde eu estava sentada no chão com Emma sonolenta nos meus braços e Lucas dormindo na cama. Voltarei para o jantar. Conversaremos mais sobre como isso vai funcionar. Então ele se foi, deixando-me sozinha com as crianças e a desconfortável constatação de que eu acabara de concordar em compartilhar minha vida com um homem do qual passei 3 anos fugindo. O quarto parecia menor sem a presença dele, o luxo menos atraente, a gaiola dourada mais evidente. A respiração de Emma se estabilizou durante o sono e eu a carreguei cuidadosamente para a cama, colocando-a ao lado do irmão. Eles pareciam tranquilos, saudáveis, seguros. Era isso que importava. Eu poderia suportar qualquer coisa por eles, até mesmo isso. Fui até a janela e olhei para os jardins bem cuidados. À distância, pude ver os seguranças. 4, que eu consegui contar. Provavelmente havia mais que eu não conseguia ver. Essa era minha vida agora, pelo menos temporariamente. Luxo comprado com dinheiro sujo. Proteção que vinha com a posse. Conforto que parecia cativeiro. Meu celular, aquele pré-pago barato que eu usava, estava no bolso da minha jaqueta. Eu o tirei, fiquei olhando para ele por um longo momento. Depois o desliguei e o guardei. Aquela vida tinha te acabado. A mãe solteira lutando, invisível na cidade, livre, mas se afogando. Ela se foi. Ainda não sabia quem me tornaria em seu lugar. Mas sabia uma coisa. Não me perderia novamente. Não para a escuridão de Dante. Não para o seu mundo, não para o conforto sedutor de me render à sua proteção. Eu tinha encontrado minha força na pobreza e na luta. Agora teria que encontrá-la novamente no luxo e no perigo. Por Emma, por Lucas, pela mulher que lutei tanto para me tornar. 3 semanas se passaram em uma estranha névoa de domesticidade e perigo, de aprender a navegar no mundo de Dante, enquanto mantinha os limites que jurei proteger. Emma e Lucas se recuperaram totalmente. Suas risadas enchiam os cômodos que ficaram em silêncio por muito tempo. Eles prosperaram sob a atenção. Não apenas de Dante, mas da Sra. Chen, que os adorava, e até mesmo de Marco, cujo rosto marcado por cicatrizes se suavizava sempre que Lucas lhe trazia blocos para admirar. Mas foi a transformação de Dante que mais me incomodou. Ele voltava para casa todas as noites, independentemente da crise que exigisse sua atenção. Ele lia histórias para dormir com aquela voz grave que fazia até mesmo Good Night Moon soar como algo perigoso e sagrado. Ele aprendeu suas rotinas, suas preferências, a diferença entre o choro de cansaço de Emma e seu choro por atenção. Ele era paciente de maneiras que eu nunca imaginei ser possível. Presente de maneiras que contradiziam tudo o que eu achava que sabia sobre ele. E todas as noites, depois que as crianças adormeciam, sentávamos na biblioteca, um território neutro, e conversávamos sobre as crianças no início, depois, gradualmente, sobre tudo o mais, os anos em que estivemos separados, a vida que eu construí, o homem que ele tentou se tornar quando pensou que eu estava morta. Eu quase fui embora, ele me disse uma noite, com uma taça de conhaque aquecendo em suas mãos, enquanto eu tomava um chá que havia esfriado há 1 hora. De tudo, dos negócios, da família, de tudo.
Se você estivesse morta, de que adiantaria? Mas você não fez isso, não, porque ir embora teria desonrado sua memória. Seu sorriso era amargo. Irônico, considerando que você foi embora porque odiava o que eu era. Eu não odiava você, disse baixinho. A admissão escapou antes que eu pudesse impedi-la. Eu odiava o que amar você estava fazendo comigo. Como eu estava desaparecendo, me tornando apenas mais uma coisa bonita que você possuía. Eu nunca quis isso, eu sei, e eu sabia agora. Mas querer e fazer são coisas diferentes. Você me amava da única maneira que sabia, protegendo-me, cuidando de mim, mantendo-me por perto. Você só não percebia que estava me sufocando nesse processo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para sua bebida. E agora, estou sufocando você? Considerei a pergunta honestamente. As últimas 3 semanas não tinham sido nada como eu esperava. Sim, havia segurança por toda parte. Sim, meus movimentos eram monitorados. Mas Dante cumpriu sua palavra. Ele não me controlava, não ditava minhas escolhas, não me tratava como propriedade. Quando insisti em levar as crianças ao parque, ele designou segurança discreta, mas nos deixou ir. Quando eu quis matricular Emma em uma aula de música, ele fez isso acontecer sem tomar a decisão. Não, eu admiti que você está tentando. Eu posso ver isso. Estou apavorado. Ele disse de repente, seus olhos encontrando os meus com honestidade crua. Todo momento em que eles estão fora da minha vista, fico apavorado. Cada carro que passa muito perto, cada estranho que olha 2 vezes, cada telefonema do Marco. Acho que é agora. É agora que vou perdê-los. Perder você. A vulnerabilidade em sua voz quebrou algo em meu peito. Dante, eu sei que é irracional. Sei que tenho a melhor segurança que o dinheiro pode comprar, mas o medo não responde à lógica. Ele pousou o copo e se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Você me perguntou uma vez por que me tornei o que sou, por que escolhi essa vida. Você disse que nasceu nela. Eu nasci, mas poderia ter ido embora como alguns fazem, pegado o dinheiro e desaparecido, vivido uma vida normal. Seu maxilar se contraiu. Fiquei porque na noite em que minha mãe foi morta, eu tinha 8 anos e estava escondido em um armário. Ouvi tudo. Os gritos dela, os tiros, meu pai implorando e eu não fiz nada. Eu estava com muito medo. Era muito pequeno, muito impotente. Eu sabia que a mãe dele tinha sido assassinada, mas ele nunca tinha falado sobre isso antes. Nunca compartilhou os detalhes que ainda assombravam seus olhos. Naquela noite, jurei que nunca mais seria impotente, que seria forte o suficiente, implacável o suficiente, temido o suficiente para que ninguém jamais ousasse machucar minha família. Ele olhou para mim e em seus olhos vi o menino de 8 anos que se escondeu enquanto seu mundo desmoronava. Então conheci você e pela primeira vez na vida, quis algo além de poder e medo. Eu queria... Ele parou, procurando as palavras certas. Eu queria ser o tipo de homem que te merecesse, mas eu não sabia como ser esse homem e ainda assim manter você segura. Então você construiu uma gaiola. Sim, sem desculpas, sem justificativas, apenas a verdade. E você estava certa em ir embora. Certo em escolher a liberdade em vez da segurança. Eu só gostaria... Sua voz falhou um pouco. Eu gostaria de ter sido capaz de te dar as duas coisas. O momento se estendeu entre nós, pesado com 3 anos de dor e mal-entendidos, e a lenta e hesitante reconstrução de algo que eu tinha medo de nomear. A situação Castellano está resolvida, ele disse finalmente, voltando a um terreno mais seguro. O pai de Victoria aceitou uma indenização pelo noivado rompido. Eles estão transferindo sua aliança para a família Marchetti, e Victoria se casou com alguém da família Marchetti há 2 semanas. Uma mulher prática. Ela nunca me amou. Sempre foi uma questão de poder e posição. Ele fez uma pausa, mas ela enviou uma mensagem por meio de intermediários. Que tipo de mensagem? Seu sorriso foi afiado, um aviso de que é melhor você me fazer feliz, ou ela encontrará uma maneira de fazer você se arrepender de ter roubado a posição dela. Um gelo percorreu minhas veias. Ela é uma ameaça? Não, a certeza de Dante era absoluta. Ela é inteligente o suficiente para saber que ameaçar você é uma sentença de morte. Era apenas uma postura para manter o orgulho. Deixei claro pelos canais apropriados que você e as crianças são intocáveis.
Qualquer um que lhe fizer mal enfrentará consequências que farão a morte parecer misericordiosa. A maneira casual com que ele falou de tanta violência deveria ter me repugnado. Um mês atrás, teria repugnado. Mas agora, com Emma e Lucas dormindo no andar de cima, sabendo quantas pessoas os machucariam para machucar Dante, senti uma gratidão terrível por sua crueldade. "Tô mudando", eu disse baixinho. "Estar aqui, estar com você novamente, está me mudando. Estou começando a aceitar coisas que nunca pensei que aceitaria. Isso é ruim? Não sei." Olhei nos olhos dele. Não quero me tornar alguém que justifica a violência, que acha que os fins sempre justificam os meios. Mas também não posso mais fingir que o mundo é simples, que a moralidade é sempre clara. "Bem-vinda ao cinza", disse Dante suavemente. Não é confortável, mas é honesto. A porta da biblioteca se abriu e Marco entrou, com uma expressão tensa. "Chefe, temos um problema. O container no cais 7. A alfândega está fazendo perguntas." A atitude de Dante mudou instantaneamente. O homem vulnerável desapareceu por trás da máscara do senhor do crime. Que tipo de perguntas? Do tipo que sugere que alguém os denunciou. A tensão pairava no ar. Esse era o mundo dele. A vigilância constante, a paranoia, a ameaça sempre presente de traição e exposição. "Preciso cuidar disso", disse Dante levantando-se. "Pode demorar para eu voltar. Tenha cuidado." As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las, revelando mais do que eu queria admitir. Ele fez uma pausa, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Então ele cruzou a distância entre nós em 3 passos e me beijou com força, possessivo, desesperado. Foi nosso primeiro beijo em mais de 3 anos, e meu corpo se lembrou, mesmo enquanto minha mente gritava avisos. Senti o gosto de conhaque de perigo e a complicada verdade de que nunca tinha deixado de desejá-lo, mesmo quando odiava o que ele representava. Quando ele se afastou, seus olhos estavam escuros com promessas. "Nós não terminamos, você e eu. Esta conversa", ele gesticulou entre nós, "não acabou." Então ele se foi, levando Marco e metade da equipe de segurança com ele, deixando-me sozinha na biblioteca com o gosto dele nos meus lábios e a desconfortável percepção de que estava caindo de volta na órbita dele. Não de forma impotente, não sem consciência, mas inevitavelmente, mesmo assim. As semanas se transformaram em meses. O verão chegou, quente e úmido, e eu observei Emma e Lucas crescerem de maneiras que me encantavam e me aterrorizavam. Eles estavam felizes, genuinamente felizes, de maneiras que nunca haviam estado em nosso apartamento frio. Eles tinham estabilidade, atenção, tudo o que as crianças precisavam para se desenvolver. E Dante cumpriu suas promessas. Ele não me controlava, não me aprisionava, não tentava me transformar em algo complacente e decorativo. Em vez disso, ele me cortejou lentamente, pacientemente, como um predador que havia aprendido que algumas presas exigiam uma abordagem mais gentil. Jantares em restaurantes onde ele alugava todo o espaço para que eu não me sentisse exposta. Passeios no jardim, enquanto as crianças dormiam, onde ele me contava sobre o seu dia e realmente ouvia o meu. Pequenos presentes que mostravam que ele estava prestando atenção. Um livro que eu mencionei que queria materiais de arte porque ele disse que costumava pintar. Uma planta de jade porque eu disse que sentia falta de ter algo verde para cuidar. Ele era cuidadoso comigo de maneiras que nunca tinha sido antes. Paciente quando eu me afastava, compreensivo quando eu precisava de espaço. Presente, mas não opressivo. Era sedutor. Essa nova versão de Dante Moretti, aquele que havia aprendido com os erros do passado, que estava genuinamente tentando ser melhor. Mas nunca esqueci do que ele era capaz. As noites em que ele chegava em casa com sangue nas mangas e achava que eu não percebia. As ligações que ele atendia em italiano, com voz fria e definitiva. O jeito como as pessoas olhavam para ele com medo, mesmo demonstrando respeito, ele ainda era um monstro. Ele era apenas um monstro que amava seus filhos e estava aprendendo a amar a mãe deles sem consumi-la. 6 meses depois daquela noite chuvosa na faixa de pedestres, eu estava no quarto das crianças observando Emma e Lucas dormirem. Eles agora dormiam em camas infantis, decoradas com suas cores e personagens favoritos. Eles pareciam tranquilos, seguros, amados,
tudo o que eu queria para eles quando fugi, alcançado através do homem de quem eu estava fugindo. Você está pensando demais. A voz de Dante veio da porta, baixa e íntima. Eu posso ouvi-la do fim do corredor. Virei-me para encará-lo. Ele estava de camisa de mangas curtas, gravata afrouxada, parecendo cansado, mas contente, mais humano do que monstro à luz suave da lâmpada. Eu estava pensando em escolhas, disse baixinho, sobre como há 3 anos escolhi a liberdade em vez da segurança, e agora estou escolhendo as duas de alguma forma. É mesmo. Ele se aproximou sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. Ou você ainda está esperando o pior acontecer? Ainda convencida de que isso é temporário, não é? Eu desafiei essa domesticidade, essa versão de você que lê histórias para dormir e beija joelhos ralados. Quanto tempo até que o verdadeiro Dante Moretti volte? Aquele que resolve problemas com violência e não entende por que eu recuo. Ele nunca foi embora. Helena, sua mão se ergueu para acariciar meu rosto, o polegar traçando-me e amassando o rosto em um gesto que se tornou familiar novamente. Eu sou os dois homens, o pai que ama seus filhos e o criminoso que os protege com sangue, se necessário. Você não pode separá-los. Eles são a mesma pessoa. Eu sei que essa admissão dói. É com isso que estou lutando, porque adoro ver você com eles. Adoro ver você ser gentil e paciente e tudo o que nunca pensei que você pudesse ser. Mas também sei o que você fez na semana passada ao homem que tentou roubar você. A expressão de Dante endureceu. Ele traiu a família. Há consequências para isso. Ele também tinha filhos. Uma esposa que agora é viúva. Ele deveria ter pensado nisso antes de roubar de mim. Sem remorso, sem culpa, apenas o pragmatismo frio que estava em sua essência. No meu mundo, lealdade é tudo. Traição não pode ser tolerada. E é isso que eu não posso aceitar. Essa crueldade em preto e branco. Então não aceite. Sua outra mão se ergueu, emoldurando meu rosto entre as palmas. Continue me desafiando, continue sendo minha consciência. Continue me lembrando que há outra maneira de ser humano. Mas não me peça para ser fraco. Helena, não me peça para deixar as ameaças à minha família sem resposta apenas para manter alguma pureza moral. Não estou pedindo pureza moral. Estou pedindo proporcionalidade, misericórdia quando for necessário. E quando é necessário? Seus olhos procuraram os meus. Quando alguém ameaça meus filhos, quando eles colocam você em risco. Onde está o limite, Helena? Eu não tinha uma resposta. Esse era o problema com as áreas cinzentas. Nada era mais simples. Não sei, admiti, mas acho que podemos descobrir juntos. Eu te empurro para a misericórdia. Você me puxa para o realismo. E em algum lugar no meio, encontramos algo que funciona. Um compromisso. Seu sorriso era suave. Posso trabalhar com isso. Ele me beijou então, lento e profundamente, diferente daquele beijo desesperado meses atrás. Era uma promessa, um começo, um reconhecimento de que estávamos construindo algo novo a partir das cinzas do que havíamos sido. Quando ele se afastou, sua testa repousou contra a minha. Case comigo. Eu ri, embora soasse mais como um soluço. Você é louco. Provavelmente, mas estou falando sério. Ele deu um passo para trás para olhar nos meus olhos. Não porque eu queira te possuir ou te prender, nem mesmo por causa das crianças. Embora Deus saiba que eu quero que elas tenham ambos os pais totalmente comprometidos. Mas porque eu te amo, Helena. Eu te amei há 3 anos e te amo agora. E vou te amar daqui a 3 anos, quando você ainda estiver discutindo comigo sobre resposta proporcional e complexidade moral. Amor não é suficiente. Não, ele concordou, mas é um começo. E já provamos que podemos coexistir. Construímos algo aqui nos últimos 6 meses. Algo real. Ele estava certo. Contra todas as probabilidades, contra todos os instintos que me diziam para fugir, construímos uma família. Confusa, complicada, moralmente ambígua, mas real mesmo assim. Preciso de tempo, eu disse, para pensar sobre isso, para ter certeza. Leve todo o tempo que precisar. Sua mão deslizou para baixo para se entrelaçar com a minha. Não vou a lugar nenhum, nem você. Temos o resto de nossas vidas para resolver isso. A presunção deveria ter me irritado. Em vez disso, senti algo como alívio, porque ele estava certo. Eu não iria a lugar nenhum, não porque estivesse presa, mas porque tinha escolhido ficar, escolhido essa vida complicada, perigosa e linda que estávamos construindo juntos.
Tudo bem, eu disse suavemente. Pergunte-me novamente em 6 meses se sobrevivemos a isso sem nos matarmos. Eu direi que sim. Seu sorriso era brilhante, transformando seu rosto de perigoso para devastador. Desafio aceito. Mais tarde, muito mais tarde, deitada na minha cama, ainda separada da de Dante, mantendo essa fronteira mesmo quando outras se confundiam, pensei na mulher que eu era há 3 anos. Ela tinha sido corajosa o suficiente para fugir, forte o suficiente para sobreviver sozinha, feroz o suficiente para proteger seus filhos a qualquer custo. Eu ainda era aquela mulher, mas também era alguém nova. Alguém que havia aprendido que a força podia coexistir com o compromisso, que o amor podia sobreviver em áreas cinzentas, que, às vezes, a escolha certa era aquela que fazia seu coração e sua consciência chegarem a uma trégua incômoda. Emma e Lucas cresceriam conhecendo os dois mundos. O que eu representava, com ênfase na empatia e na moralidade, e o que Dante representava, com seu pragmatismo severo e sua crueldade protetora. Talvez isso me tornasse uma má mãe, por não conseguir protegê-los da escuridão dele. Ou talvez me tornasse uma mãe realista, preparando-os para um mundo que nunca foi tão simples quanto eu gostaria que fosse. 6 meses depois, em uma noite fria de outono, Dante perguntou novamente. Estávamos no jardim observando Emma e Lucas perseguirem vagalumes no crepúsculo, suas risadas brilhando contra as sombras. Marco e a equipe de segurança estavam lá, mais distantes, dando-nos a ilusão de privacidade. Case comigo, Helena. Sem anel, sem grandes gestos. Apenas essas 3 palavras e o peso de tudo o que construímos juntos. Olhei para ele. Esse homem que era monstro e pai, criminoso e amante, escuridão e a pessoa que me ensinou que a luz pode existir mesmo nas sombras. Pensei no ano que passamos aprendendo um sobre o outro novamente. Brigando e cedendo, e lentamente construindo algo que parecia uma parceria. Sim, eu disse e observei seu rosto se transformar de alegria. Ele me beijou enquanto nossos filhos brincavam com os vagalumes e sua segurança fingia não estar olhando. Enquanto o mundo que construímos juntos se transformava em algo que parecia quase paz. Não era perfeito, nunca seria, mas era nosso, confuso, complicado e real. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Dante fez amor comigo pela primeira vez em mais de 3 anos. Foi diferente do que antes. Menos sobre posse, mais sobre parceria. Ele me tocou como se eu fosse preciosa, mas não frágil. Desejada, mas não possuída. E quando adormeci em seus braços, finalmente compartilhando sua cama, sentia algo que pensava ter perdido para sempre. Um lar. O casamento foi pequeno, privado. Apenas com a família e alguns amigos de confiança. Emma foi a florista. Lucas foi o porta-alianças. E nenhum dos dois entendeu por que a mamãe estava chorando. Mesmo sorrindo, a senhora Chen chorou abertamente. E até mesmo o rosto marcado por cicatrizes de Marco suavizou-se em algo que poderia ter sido um sorriso. Dante prometeu me amar, me proteger e nunca mais me prender. Eu prometi amá-lo, desafiá-lo e nunca mais fugir. Eram promessas que provavelmente quebraríamos e refaríamos milhares de vezes ao longo dos anos. Mas também eram uma base, algo sólido sobre o qual construir, mesmo quando tudo o resto estava mudando. 5 anos depois, eu estava no mesmo jardim, observando Emma e Lucas, agora com 7 anos, brincando com sua irmãzinha, Sofia. Dante estava ao meu lado, sua mão quente na minha. Sua presença uma constante na qual eu havia aprendido a confiar novamente. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho, a pergunta que fazia todos os anos no nosso aniversário. Pensei na mulher que eu tinha sido, lutando sozinha naquele apartamento frio. Pensei nos compromissos que tinha feito, na flexibilidade moral que tinha desenvolvido, nas maneiras como tinha mudado para me encaixar no mundo dele, mantendo meu eu interior. Apenas respondi honestamente. Que não confiei em você o suficiente para tentar isso 3 anos antes. Que perdi tempo fugindo quando poderíamos ter construído isso juntos. Você precisava fugir, disse ele, surpreendendo-me com sua compreensão. Você precisava provar a si mesma que poderia sobreviver sem mim, que tinha força independente da minha proteção. Caso contrário, você nunca teria acreditado que estava ficando por escolha própria. Ele estava certo. Eu precisava daqueles 3 anos de luta para me tornar alguém forte o suficiente para ficar ao lado dele como uma igual, em vez de como uma posse. Eu te amo,
eu disse. As palavras saíram mais facilmente agora do que há um ano. Monstro e homem, pai e criminoso. Tudo isso, eu também te amo. Ele me puxou para mais perto, dando um beijo na minha têmpora. Consciência e desafio, mãe e parceira, tudo isso. Sofia gritou de alegria quando Lucas a girou, e Emma nos chamou para ver sua cambalhota. Nossos filhos, seguros, amados, crescendo em um mundo complicado. Mas que era deles? Eles teriam que navegar pelas áreas cinzentas que criamos, teriam que conciliar a escuridão do pai com a luz da mãe. Mas eles fariam isso juntos, como uma família. E isso, pensei, vendo Dante pegar Sofia no colo enquanto Emma e Lucas exigiam a mesma atenção, valia cada compromisso, cada complexidade moral, cada momento de incerteza. Construímos algo real a partir de circunstâncias impossíveis. Algo que parecia amor, parecia família e tinha o sabor de uma felicidade difícil. Não era a vida que eu imaginava para mim, mas era a vida que eu escolhia repetidamente, dia após dia. E isso fazia toda a diferença. A chuva havia parado anos atrás, mas finalmente encontramos nosso caminho de volta para casa.